voltamos agora com o segundo bloco, né, da entrevista de Ifá Leque, Prince Ifá Leque, aqui no Axé Ile Oluaê Axé Ogodô Sidney de Xangô, para falar um pouquinho da Nigéria, da família de Ifá Leque, de onde ele veio, né, a família de Babalaôs. E hoje, aqui com ele, mais uma vez, vamos lá, da família Babalolá, ele sendo filho, Ifá Leque, Babalaô, vai falar um pouquinho da sua cultura e cultura Aifá. Sem problema, eu sou o filho de Babalolá, entendeu? Toda a minha família se chama Babalolá família de Babalolá, entendeu? E na minha família, todo mundo, povo mais velhos, somos babalaos. E as mulheres na minha família são ijalorissa também, entendeu? Mas o que eu sei sobre isso que me falo mais sobre Ifá, cultura de Ifá. Ifá é conhecimento do destino das todas as coisas, todo orixá, todo humaninos, entendeu? Por isso que a pessoa que quer ser babalao precisa ter inteligente. Precisa ter muito inteligente, entendeu? Por isso que na minha estado, que se chama estado de Osun, na Nigéria, todo mundo gosta da minha família muito. E é isso que não pode para uma pessoa que ser babalao e mesmo para ele que fala que é babalorissa, porque não pode para só uma pessoa que conhecido todos na vida, na terra, entendeu? E outra coisa que quero falar sobre é isso, que é verdade que pode para a pessoa que seja babalao e babalorissa, mas não pode para uma pessoa que conhece tudo, entendeu? Por isso que eu gosto meu amigo Babá Sidney, é grande babalorissa, porque aqui, quando eu cheguei, como 2 semanas passadas, eu vejo que todo mundo fala português, mas Babá, ele fala muito bom Yorubá. Ele é um bom professor em Yorubá. E eu vejo que, Babá, é mais fácil para ele falar Yorubá, como é eu. E não tem outro brasileiro mesmo que ele também que fala Yorubá como é ele. Ele é um grande babalorissa que é inteligente. Porque a religião da África precisa a língua, precisa idioma mesmo para a prática. Porque tem algumas palavras que você precisa que falar em idioma Yorubá. Mas só que vejo que todo mundo aqui que fala português, eu acredito que como é que vocês aqui no Brasil que pratica a religião da Candomblé aqui, entendeu? E é verdade que Candomblé é olorissa mesmo sama na África. E babalao diferença para olorissa. E o que eu conheço, pode babalorissa que não conhece. E o que babalorissa mesmo, como é meu amigo Babá Sango Sidney, que ele conheceu, eu posso para mim também que não conhece, entendeu? Porque eu sou babalao, minha família na Nigéria somos babalaos. E Babá Sango Sidney, ele é babalorissa, que é grande, forte, que ele fala muito bom Yorubá, que eu dá muito forte respeito para ele. O que eu estou entendendo aqui, que o nosso Babalaô Prince está tentando passar para vocês aí, que estão nos acompanhando, é que precisa de muito conhecimento, né? Independente de você ser nigeriano ou não, precisa de muito estudo e conhecimento para chegar a Babalaô, para estudar e conhecer o destino, né? Que faz é o destino, como o senhor quis dizer aqui. E ser um Babalaô é ser um babalaô. E ser um babalorixá é ser um babalorixá. E hoje eles estão aqui juntos para poder levar essa cultura à frente. Babalorixá Sidney de Xangô vem estudando muito para chegar onde chegou, que é muito estudo, não é chegar e dizer eu sou, não.
É o que o príncipe está tentando passar aqui para vocês. Tem que ter conhecimento. E o Babalorixá vai dizer um pouquinho aqui do conhecimento aos orixás, como Babalorixá, Olorixá, né? Isso. Obrigado até o Babalaô Ifalequê e todos os amigos nigerianos. A gente só deve esse conhecimento justamente por essas casas antigas que tinham no Brasil, na Bahia, em São Paulo mesmo, essas grandes senhoras, matriarcas que trouxeram o candomblé para São Paulo, Mãe Rosinha, Mãe Bida, Pai Pércio, que com o conhecimento que eles tiveram na Bahia, hoje o comando do Pai PC, que coloca o candomblé no Brasil todo e no mundo todo, e essa vanguarda que a Casa de Oxumari coloca de um aprendizado, de todos terem condições de aprender o idioma iorubá, a cultura iorubá, os costumes iorubá, a culinária iorubá, que foram trazidos a tempos remotos, tempos antigos, aqui para o Brasil. E os grandes amigos que eu tive também foram os primeiros nigerianos que chegaram no Brasil, que devo muita coisa a eles. O meu professor de Yorubá, Anthony Adekoya, que foi uma pessoa que me ajudou muito, me abriu o horizonte para que eu entendesse melhor as coisas do Yorixá. E deixar bem claro que eu ainda sou Akekó, aluno Soró Yorubá Diadé, perante a um Babalaô como o Ifalequê, como os meus amigos, o Peteru, que é uma pessoa que eu considero muito, ao Tundê, que eu considero como um irmão, um amigo, ao pastor Thomas, que é uma pessoa que me ajuda muito dentro do idioma iorubá. Então a gente pode deixar bem claro que para a gente aprender as coisas de orixá, nós podemos reunir várias pessoas, o pastor, o amigo, o babalaô, para a gente aumentar o nosso conhecimento. O conhecimento não faz mal a ninguém. Estudar é bom até para os neurônios, que aí a pessoa, sempre que tomar um bori, ajuda também o neurônio, você estudar um pouco de Yorubá. Babá, como eu disse sobre a religião da África, a parte que a religião da Yorubá, sabe, como que queremos fazer alguns sacrifícios, como sacrifício para a cabeça espiritual, sacrifício para Oxum, para Sango, para Egbe. Temos algumas palavras que ficam muito importância para recitar, para falar, entendeu? Mas como pode para as pessoas aqui que eles são só falam português, que ele que defendia essas palavras, entendeu? Só que, porque sabe, é a primeira vez para mim que conhecer aqui, por isso que eu também que perguntando isso. E para mim que perguntando essa palavra, é que eu acredito que candomblé mesmo é a religião da África. Candomblé é a religião da Yorubá. Porque se queremos explicar sobre candomblé, e vamos explicar para Oxum, Obatala, Sango, Exu, Elegbara, todas as orixás de África, Yorubá mesmo. E cada esse orixá tem como aceitar para ele, para a orixá, que aceitar tudo oração. Por exemplo, Obatala, se você quer Loface, Obatala, se você quer receber alguma sorte para Obatala, na África, onde que eu segui para aqui, você precisa que Lofa Obatala como é Iba ni o fojo ni ju baba arúgbó, Ògùn jímì mo wá dúpẹ́ àjíǹde ara, mo dúpẹ́ owó, mo dúpẹ́ ọmọ, mo dúpẹ́ àìkú tí ń parí ìwà lọ́tọ̀, tẹ́mi bá kú tá a bá kú ire gbogbo ní sojú ẹni, òrìṣà olúfọ́n
Muito é isso, é pausa. Mas o que eu quero saber, se é certo ou se não é certo, se é errado ou não é errado. Aqui não louvar os orixás. Ele só dançar, ele só... Eu quero saber isso, não falo agora que o que eles fazendo é errado. Sabe como fazemos na minha casa pode diferenciar que como fazer na outra casa. E podemos para nós que culturar igual o orixá. Babá também, porque ele já conheceu a África. E temos diferença África. Na Nigéria tem Oyo, tem Egba, tem Ijebu. E como fazer o Oyo, diferença para Ijebu. Como fazer em Ijebu, diferença para Egba. E podemos para nós cuidar orixá. Como recitar Ifá em Egba, diferença para Ibadan. Entendeu? E Oyo, sabe? Mas eu quero saber como eles aqui louvassem os orixá, sem falar a língua de Yorubá. É isso que eu quero saber também. Então, assim, o que o Prince está tentando falar para nós aqui é que o estudo é muito importante, estudar a língua é muito importante, é o que eu entendi. Que ele elogiou muito o Babá Sidney, porque o Babá Sidney fala a língua fluentemente, praticamente, né, fluentemente, e ele quis dizer que os orixás ouvem a oração. Se você rezar um bom Pai Nosso a Xangô, ele vai ouvir, mas se você rezar em Urubá, a língua, ele vai ouvir muito mais rápido. É isso que eu entendi? E o Babalô está perguntando como é. Então, o que eles querem passar, tanto o Babalorixá quanto o Babalaô, é que nós temos que adquirir os estudos, né? Nos unir, como o Babalorixá falou do pastor, do Pai de Santo, do Babalaô, enfim, fazer a união e buscar sabedoria. Foi isso que eu entendi? É isso, sim. Então, gente, vamos buscar o ensinamento, vamos buscar sabedoria, vamos buscar aprender para louvar os nossos orixás como se deve. E voltamos logo mais com mais um pouquinho do Prince e Falequê.